Oportunidade, amém, de estar mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos, amém? Amém. Aleluia. O Senhor falou conosco, né? Aleluia, do começo ao fim. É só nós emprestar nossos ouvidos e estarmos atentos à voz de Deus, que Deus nos fala conosco, amém, irmãos? E o que nos alimenta é aquilo que nos mantém de pé na presença do Senhor, amém? Rapidamente, abra sua Bíblia em Mateus 25, amém? Vamos estar compartilhando o texto da palavra do Senhor. Amém? Mateus capítulo 25. Aleluia. Amém? Aleluia. Mateus capítulo 25. Glória a Deus. Esperar todos achar, amém? Glória a Deus. Mateus 25. Bem, está lendo, bem, irmãos? Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em seus vasos com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, dizendo: Ah, vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas encontraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, diz: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Uma palavra bem conhecida, né, irmãos? Que todos da igreja conhecem, amém? Né? Vemos aqui Jesus comparando esse evento, esse casamento com a sua vida, né? Como foi louvado aqui a vida de Cristo, como foi entoado diversos louvores acerca de Cristo, que ele voltará, né? O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, Jesus ele traz uma parábola, né, da época de Jesus, a qual, quando havia um casamento, os servos, né, aleluia, o noivo se reunia para encontrar com a esposa, e os amigos e os servos todos se alegravam na hora que diz a Bíblia, à meia-noite, né, e ali havia um evento lindo e todos se alegravam, todos regozijavam, né, e Jesus ele traz, aleluia, essa parábola falando desse casamento e trazendo a memória da sua vinda de Cristo, que é a vida dele. Jesus vai dizer que o reino de Deus será semelhante a 10 moças que, tomando, aleluia, suas lâmpadas, vai sair ao encontro do seu esposo. A Bíblia vai dizer que havia 5 prudentes, 5 loucos. A Bíblia diz que 5 vai estar pronta e a outra 5 vai estar despreparada. E a Bíblia vai dizer que, aleluia, e as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em seus vasos com as suas lâmpadas. E a Bíblia diz
forma. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, porque de mim de muitas testemunhas ouviste, confiai a homens fiéis, que seja idôneo, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que me liga embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que os alistou para a guerra. E se alguém também me liga, não é por algo, senão não militar legitimamente, ou seja, preparado, não estiver pronto. Você vai ver que Paulo, na sua prisão, nos seus últimos momentos de vida, ele sabia que iria morrer, ele sabia que, aleluia, partir do mundo para a glória. Ele vai instruir esse jovem que ele adotava como filho, e vai dizer: olha, Timóteo, procura você fortalecer o seu coração, a sua fé, a sua vida, dedicada ao reino de Deus, a Cristo, aleluia. E ele vai trazer uma pessoa, aleluia, que milita, militar, que ele tem que estar pronto e não se embaraçar com outras coisas que embaraçam aquilo que ele vai estar priorizando. E Paulo também fala para que nós não viemos, aleluia, se moldar com os padrões deste mundo, em todos os aspectos, modo de pensar, de agir, de olhar, de caminhar, aleluia, em muitas coisas, irmão. Então tem algo aqui que Cristo ele vai nos ensinar a estar sempre vigilante, sempre estar, aleluia, ligado, e saber que Cristo ele veio à terra, aleluia, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi para a glória e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Esse evento que ele disse, um dia irá cumprir, irmãos. Nós temos que ter a ciência disso. Nós temos que ter isso em mente no dia a dia. Uma hora a igreja vai sair dessa terra, uma hora nós vamos ser arrebatados, uma hora vai ser tirado depressa desta terra. Cristo irá voltar, irmãos. Nós poderemos morrer, poderão nossos filhos. Deus vai levantar como futuros pastores, obreiros, e assim a geração passar. Mas a vida de Cristo vai se cumprir, querendo ou não, será cumprida. E nesse evento vemos que Jesus ele fala que quando essas loucas forem ao encontro, a Bíblia diz que Cristo olha para elas, o noivo, o esposo,
que uma hora Cristo ele irá voltar. A palavra de Deus vai se cumprir. Amém, irmãos? Amém. Até aqui o Senhor me permitiu e eu agradeço a oportunidade e as palmas do